Se você vai fazer o vestibular da CAF e ainda está em dúvida se medicina é realmente a profissão que você quer seguir para o resto da tua vida, este livro aqui é para você. O Exercício da Incerteza, do Dr. Drauzio Varela, foi publicado em 2022 e é um livro de memórias. Para quem não conhece, o Dr. Drauzio ele aparece nos programas de televisão há pelo menos aí uns 25 anos, no mínimo. Ele é bem conhecido por falar de temas que são pouco tratados pela mídia tradicional. Então ele vai falar, por exemplo... Exato, mas é sobre isso. Pode botar, pode botar. Ele fala de temas não muito convencionais, como, por exemplo, o uso de drogas, a infecção por HIV nos presídios, e vai falar a sua vivência com o câncer, a sua realidade com o câncer. O começo do livro é bem árvore genealógica, ele vai contar aqui da família dele, do pai e da mãe, que não são brasileiros, e que ajudaram a construir a cidade de São Paulo, que fazem parte desse grupo de imigrantes que criaram a cidade de São Paulo. O Drauzio perde a mãe muito jovem, ele tem apenas 4 anos, então ele vai crescer com essa ideia da mãe que estava muito doente, que passou muito tempo doente e que sempre foi muito frágil. O que ele poderia então fazer para melhorar a vida das pessoas, para que elas não fossem tão frágeis? Aqui a gente vai encontrar ele falando sobre por que ele decidiu tornar-se médico, como é que foi a preparação para ele entrar no curso de medicina da USP, no qual ele acabou tornando-se pesquisador e professor. Aqui a gente vai conhecer o momento em que ele virou dono de cursinho, ele virou dono de um dos cursinhos mais importantes do Brasil, respeitados, inclusive, pelo número de aprovações nos principais vestibulares do Brasil, e ele passou um bom tempo dando aula nesse cursinho. Vai ter também todo o seu trabalho de pesquisa no desenvolvimento das vacinas, inclusive ele é um daqueles médicos que vai in loco, vai procurar entender por que as pessoas têm tanto medo de tomar vacina, e ele vai participar desses estudos, vai viajar para Cuba, vai viajar para a União Soviética, ele vai relatar todas essas viagens. Aqui ele vai falar um pouco da epidemia de HIV, que ali nos anos 80 tomou conta do mundo e pouco se sabia. Ele participa ativamente dessa busca por entender o que é o HIV e ele começa a ficar midiático justamente a partir disso. Ele vai dar uma entrevista para a Jovem Pan, uma entrevista bem longa, e depois a Jovem Pan vai reproduzir cortes desse momento de entrevista para que aquela informação, aquela divulgação de informação científica pudesse se espalhar o mais rápido possível, porque a epidemia de HIV estava tomando conta não só do país, mas do mundo, e havia uma falta de informação muito grande. A gente vai entender a vivência de um médico e de que nem sempre eles podem resolver todas as situações. Ele fala aqui da frustração dele, por exemplo, em ter que dar uma notícia de falecimento. Então ele tentou tudo que pôde, mas não conseguiu salvar aquela pessoa, e aí ele fica lá com o pensamento, né? O que eu poderia fazer para trazer aquela pessoa de volta, ou o que eu poderia fazer para que o sofrimento não fosse tão grande. Ele vai falar do tempo em que ele esteve tentado a tornar-se ginecologista e ele viu o quanto as mulheres sofrem e justamente por conta da sua classe social. Ele vai contar um caso de um atendimento de uma parturiente nipônica, de origem asiática, que o médico que estava lá de plantão dizia: olha, se ela não está gritando é porque não está nascendo. E ele estava percebendo que a mulher estava realmente dando à luz a uma criança ali naquele momento, mas não, mas ela nem está gritando. E aí ele passa de novo e diz: não, as italianas, as de origem italiana, as de origem espanhola são muito dramáticas, elas gritam demais, essa Lito nem precisa dar bola. Então percebam a forma como o paciente era tratado. E o Drauzio já naquela época, e outros colegas, ele vai citar colegas que tinham o pensamento igual ao dele e que propunham uma medicina mais humanizada. Para quem vai fazer o vestibular, aqui é uma possibilidade, inclusive, de você ter certeza se vai ou não seguir o curso de medicina, porque ele reforça em praticamente todos os capítulos que a medicina não é para quem está são, para quem está bem. A medicina é para quem está procurando alento para suas dores, para quem tem algum tipo de sofrimento. E principalmente
para quem quer prevenir algum tipo de enfermidade. Então, eu recomendo o livro não só para quem, evidentemente, vai fazer o vestibular da CAF, mas para todo mundo aí que quer conhecer um pouco dessa figura, vale super a pena a leitura. O texto encerra com uma frase que, inclusive, me mexeu muito comigo, me causou, assim, uma vontade de fazer coisas. Ele diz o seguinte, lá é a última frase do livro, ele diz assim, ó, não quero morrer de jeito nenhum, mas também não posso ficar parado. Tenho 78 anos e muito por fazer. É um livro que está no vestibular da CAF, não só por conta do seu caráter estético, porque é um livro de memórias, é importante que a gente conheça esse tipo de narrativa, mas principalmente porque é de uma figura que é midiática, ele está na mídia, ele está atuante, ele está atuando e ele é um defensor da sua profissão. É alguém que realmente acredita na ciência e na medicina como uma forma de melhora da população. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta o que você já leu deste livro ou de outros livros do Dr. Drauzio. Não se esquece de se inscrever no canal e nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!